Olá, mulheres. Aqui quem fala é a Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos juntas estudando o livro Reflexos da Alma, das autoras Ana Paula Valadão, David Tyrus, Helena Tanuri, sobre como descobrir a nossa verdadeira identidade. E nós estamos agora entrando no capítulo 3, hoje. Nós estamos no áudio 11, e nós vamos estudar Os Homens aos Olhos das Mulheres, por David Tyrus. E eu creio que nós vamos aprender muito nesse capítulo. Vamos lá? Como você enxerga os homens? Quando você pensa na palavra homem, o que acontece dentro do seu coração? Quando o espelho da sua alma capta o reflexo de alguém do sexo masculino, como é a imagem dele aos seus olhos? Positiva e amorosa ou negativa e rancorosa? Muitas feridas que você carrega na alma podem ter sido provocadas por homens. Se esse é o caso, é possível que hoje tenha sérios problemas com pessoas do sexo oposto, em função de traumas ocorridos no passado. Eu desejo, porém, ajudá-la a ver os homens como Deus os vê e fazer deles os homens que o Senhor quer que sejam, porque o modo como o Criador enxerga cada homem é muito diferente daquela que grande parte das mulheres enxerga, talvez a maioria de nós. Nos Estados Unidos, existem livros e poesias que tratam o homem de modo depreciativo. Posso citar como exemplo um poema que recitamos para nossos bebês recém-nascidos, chamado em uma tradução livre De que os meninos são feitos, que diz o seguinte: de que os menininhos são feitos? De lesmas, caracóis, de rabo de cachorrinho. De que as meninas são feitas? De açúcar, de especiarias e tudo que é agradável. Temos um livro intitulado Os Homens são de Marte e as Mulheres são de Vênus. São mesmo? Eu não acho. E não para por aí. Há mais, como um livro chamado Um Homem é Difícil de Encontrar. Eu não sei o que você pensa disso, se concorda com essa afirmação, mas eu sou casada com um homem bom. Muitas de vocês têm maridos que são boas pessoas. Só porque existe um punhado de homens feridos por aí, não significa que ele não seja um indivíduo bom, pois um menino ferido se torna um homem que fere. Uma estrela de Hollywood disse em uma entrevista que os homens são como lenços de papel, macios, fortes e descartáveis. Que absurdo! Vemos em programas de televisão o homem ser apresentado como poeira, sujeira, mas não foi disso que Deus criou o homem. O apóstolo Paulo escreveu: o homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. 1 Coríntios 11, 7-9. Preste muita atenção a essa expressão. Ele é a imagem e glória de Deus. Quando eu olho para um homem, eu vejo a força, a autoridade, a criatividade de Deus refletidas nele. As mulheres cristãs que compreendem como é verdadeiro o reflexo dos homens no espelho de Deus, os apreciam, tornam-se comprometidas com eles, edificam e reconhecem sua importância. Gênesis relata realidades importantes do gênero masculino. Quando o Senhor Deus fez a terra, os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. O homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2, 4-7. O que eu desejo enfatizar nessa passagem reveladora é o material que Deus usou para fazer o homem. A Bíblia diz que o Criador fez o homem do pó da terra, ou seja, do solo. Precisamos ir além da palavra pó, pois na maioria das vezes ela transmite uma imagem errada. Lembre-se de que Deus tinha acabado de criar o Jardim do Éden e naquele ambiente que se chama pó, em hebraico, a língua original em que Gênesis foi escrito, refere-se a um tipo de solo enriquecido. Estamos falando de um material macio e rico. No ato da formação do homem, Deus tomou esse solo, repleto de nutrientes, e soprou fôlego de vida nas narinas daquela massa disforme que viria a se tornar Adão. Se você pensar nisso, é como o processo de respiração. Ao inspirar, o ar percorre nossas vias respiratórias, alcança o pulmão e lá entra na corrente sanguínea que o distribui para todo o corpo.
O fôlego de Deus se tornou o sangue do primeiro ser humano. Logo, a primeira aliança que o Senhor fez com o homem, ao lhe dar vida, foi um pacto de sangue. Porque naquilo que o Criador sopra, o sangue de Adão começa a circular. É por isso que Gênesis 9:4 e Levítico 17:11 afirmam que o sangue é vida, ou seja, que a vida está no sangue. Deus tomou o solo, aquela substância macia, e dela formou o homem, um ser forte. Mas quando criou a mulher, o Senhor fez justamente o contrário. Pegou um osso, um tecido rígido e forte, e dele construiu a mulher, como um ser macio. Talvez seja por isso que os homens feitos fortes, a partir do macio, amam tocar e apertar o macio. E nós, mulheres macias, feitas do forte, amamos tocar o que é forte. Isso não é uma mera curiosidade, mas mostra uma profunda realidade espiritual. Deus nos criou para um tipo perfeito de companheirismo, em que amamos aquilo que é diferente do que somos. Essa foi a ideia de Deus, mas nós elaboramos um conceito diferente. Muitas vezes pensamos que o homem foi criado do pó, algo sujo, incômodo, que gera poeira. Mas não foi isso que Deus fez. Ele formou o homem de um material excelente, rico e cheio de potencial nutritivo. O Todo-Poderoso formou o homem a partir de um tipo de chão que continua todos os nutrientes para a vida, pois a vida cresce a partir do solo enriquecido. E é dele que a nossa comida nasce e que as maiores e mais fortes árvores brotam. Também é metaforicamente no solo masculino que a alma humana cresce, pois os psicólogos dizem que, se você teve um pai ausente ou abusivo, provavelmente tem uma ferida emocional na sua alma. Deus criou o homem para ser aquele que nutre, mas ainda assim dizemos às mulheres que nós é que nutrimos. Porém, não dizemos aos homens quão importantes eles são para nutrir a nossa alma. É muito importante que começamos e conheçamos o poder, a confiança, a autoridade e a estabilidade que Deus confiou aos homens. Porque quando o Senhor pegou o solo e formou o sexo masculino, Ele criou a estabilidade. Ao tirar dele um osso e formar a mulher, Ele criou uma doadora de vida. Juntos, Deus criou a estabilidade para a vida. No espelho de Deus, vemos homens refletidos como seres magníficos, que dão vida e que têm muito a oferecer. Você pode construir um ótimo marido. Em 21 de fevereiro de 1964, eu e meu marido caminhamos pelo corredor da igreja e nos comprometemos um ao outro para toda a vida. Você sabe por que meu marido é um ótimo homem? Porque eu o fiz ótimo. Você acha que estou sendo ousada ao afirmar isso? Então veja o que diz Provérbios 12:4. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como um câncer em seus ossos. Esse texto diz que a mulher pode ser uma coroa para a cabeça do seu marido ou podridão para os ossos dele. Você quer ser símbolo de realeza ou de decrepitude? A palavra de Deus diz que temos o poder de escolha sobre aquilo que seremos na vida dos nossos esposos. Se você chegar até mim e compartilhar suas histórias, contar como seu marido é terrível e denunciar a vida dupla que ele viveu até hoje, eu vou lhe perguntar não sobre ele, mas sobre você. Porque a Bíblia diz que um bom homem vai fugir para o deserto se ele mora em uma casa com uma mulher que inferniza a vida dele. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Provérbios 21:12. Se um homem compartilha o dia a dia com uma mulher que só faz brigar e que fica argumentando com ele constantemente, tentando provar o tempo todo que está certa, a palavra de Deus diz que um bom marido vai sair do seu quarto, se recolher a algum outro lugar da casa. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Provérbios 21:9. Se toda vez que ele chega em casa, você o abate, discute, tenta provar que é você quem tem razão e que ele está errado, é isto que vai colher: distanciamento.